Boa noite. Começa agora o Fala Bahia. Confira os destaques do programa de hoje. Trânsito lento. Acidente na Garibaldi complica fluxo de veículos na via. Rebelião. Presos do Conjunto Penal de Juazeiro fazem motim por causa de transferência de detentos. E você vai ver também. Uma entrevista com o Dr. Adalberto Visco, presidente do 44º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, que aconteceu na última sexta-feira em Salvador. Tudo isso e ainda os lances de Bahia e Vitória, agora no Fala Bahia, hoje com Sheila Anunciação. Está começando mais um Fala Bahia. Hoje é segunda-feira, 19 de novembro. O nosso site é o falabahia.com. Siga a gente no twitter.com/fala_bahia e curta o nosso facebook.com/falabahia. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Grande São Paulo tem chacina, 14 baleados e 5 mortos. Correio Brasiliense, Dilma defende austeridade e crescimento para superar a crise europeia. Estado de Minas, emocionada, a mãe de Elisa diz que acredita na condenação dos réus. Diário de Pernambuco, perda dos mandatos de parlamentares condenados no mensalão ainda é dúvida. Os motoristas que passaram hoje de manhã pela Avenida Garibaldi enfrentaram um longo congestionamento. 2 veículos bateram em um cruzamento e ficaram no local por pelo menos 2 horas aguardando a chegada do guincho da Transalvador. O acidente foi por volta das 7 horas da manhã, quando uma Kombi, que teve que ser rebocada por um guincho, tentou fazer o que é chamado de roubadinha. Ela vinha pela Avenida Garibaldi, descendo em direção ao Rio Vermelho e, segundo testemunhas, ao chegar nesse contorno que dá acesso à Praça Reis Católicos, tentou fazer uma manobra proibida, atravessar a via para tentar subir para a Federação e evitar ter que dar uma volta maior. Só que um outro carro que vinha na direção da Reis Católicos pela via correta acabou batendo na Kombi. Quando uma roubadinha aqui coincidiu o outro carro passar e bater. O acidente foi logo depois das 7 horas da manhã e só 2 horas depois o guincho foi chegar para a retirada dos carros. Infelizmente nós estamos trabalhando com apenas um guincho para toda a cidade de Salvador. E o guincho estava empenhado anteriormente e só foi disponibilizado agora. Infelizmente, ultimamente tem sido assim, com apenas um guincho para atender toda a cidade, a demora aí infelizmente, acontece mesmo. Está internado no Hospital Português, aqui em Salvador, o advogado que foi atingido ontem por um pneu que se soltou de um ônibus na orla da capital. Marco Antônio de Carvalho, que estava caminhando quando aconteceu o acidente, ele teve traumatismo craniano. O acidente foi na Avenida Otávio Mangabeira, na Boca do Rio, perto do Clube do Bahia. Esse micro-ônibus de transporte complementar que fazia a linha Capelinha Aeroclube ia no sentido Itapuã, quando um dos eixos das rodas traseiras soltou. O eixo com 2 pneus voou. Primeiro atingiu um poste, depois o muro e 2 pessoas, uma mulher e um homem. O advogado e professor universitário Marcos Antônio de Carvalho, que fazia uma caminhada na orla. Pegou nas pernas dele. Ele caiu e se desbandeirou na parede, a cabeça dele foi na parede, feriu bem mesmo um buraco. Os primeiros socorros foram feitos por pessoas que estavam no local. Foi a gente que segurou ele, botou no chão para ele ficar calmo. Até a chegada da SAMU, que levou uns 30 minutos para poder chegar. De acordo com testemunhas, o eixo e as rodas passaram bem perto desse ponto de ônibus, onde estavam várias pessoas. Dá graças a Deus que não bateu ali no ponto, porque o ponto tinha um número maior de pessoas. E o que eu acho uma falta de respeito é que esse ônibus vinha lotado, super lotado. Fico chateado com a terceira capital do Brasil. Acontecendo isso ainda nos dias de hoje, tem que ter manutenção. Poderia ter causado um acidente maior. O motorista do ônibus saiu do local logo depois para registrar o acidente na delegacia. O cobrador do ônibus e um funcionário da empresa que ficaram no local não quiseram gravar entrevista. Uma mulher que também foi atingida teve ferimentos leves e foi liberada pelos médicos. Presos do Conjunto Penal de Juazeiro, no norte do estado, iniciaram na manhã de hoje uma rebelião queimando colchões e baldes de plástico. Policiais civis e militares foram chamados para ajudar a controlar a situação.
Os bombeiros também foram chamados, já que muita fumaça foi vista saindo do presídio pela manhã. A rebelião teria começado depois que um grupo de presos foi informado que seria transferido para a Serrinha. Os presos também teriam reclamado dos constrangimentos que as visitas passam durante a revista para entrar no presídio. Foi enterrado hoje no cemitério do Campo Santo, em Salvador, o corpo da jovem que morreu afogada ontem na praia de Ondina. Luciana Santos Oliveira, de 19 anos, e o namorado foram derrubados por uma onda quando estavam nas pedras que ficam na praia, atrás de um motel. O outro jovem, de 18 anos, também morreu afogado na mesma praia, nesse feriadão. A praia é bem deserta e o acesso nem todo mundo conhece. É preciso passar pelos fundos de hotéis de luxo para chegar à faixa de areia, com pouco mais de 100 metros, no bairro de Ondina. Esse lugar é encantador, mas esconde perigos que muitas vezes os banhistas não conhecem. Foi aqui que a estudante Luciana Santos Oliveira morreu afogada na tarde de ontem. Ela e o namorado estavam nas pedras quando foram surpreendidos por uma onda forte que arrastou os dois para o mar. Ele conseguiu escapar nadando. Luciana não teve a mesma sorte. Perdeu a vida aos 19 anos de idade. No feriado da quinta-feira, um rapaz de 20 anos morreu afogado numa outra praia em Ondina, também pouco conhecida. Segundo testemunhas, Jackson Santos Lima tomava banho de mar junto com parentes quando se afogou. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a retirar o rapaz do mar. Houve tentativa de reanimação, mas ele não resistiu. Essas mortes poderiam ser evitadas como? A prevenção. Procure um local correto, ou seja, um local, uma praia que tem um posto de salva-vida. Aí sim, de acordo com a informação dos salva-vidas, eles procurarem um local para tomar banho. Mesmo porque nas pedras tem animais marinhos que podem as pessoas se arranharem ou se escorregar nessas pedras e cair e causar um segundo trauma que não seja um afogamento. Seu Roberto, que é pescador e foi criado no bairro de Ondina, diz que o problema é que muitos banhistas se arriscam. Porque não conhecem a praia e se arriscam na hora que a maré está enchendo, que pode pegá-las e jogar em cima das pedras. Hoje pela manhã já eram vistos turistas de Minas Gerais e de Brasília que escolheram a praia nos fundos do hotel onde estão hospedados para curtir o mar, sem saber dos perigos. Se tem perigo, né, tinha que ter algum aviso. E não tem, né? O hotel deveria providenciar algum tipo de aviso, né? Uma placa, alguma coisa. No próximo bloco, a gente fala sobre as novidades no tratamento ortopédico. É um instante só, não sai daí, até já.